Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez gravando episódios para o Semiose Podcast e como sempre eu digo, ao meu lado, David Art. E aí pessoal, beleza? Bora para mais um episódio. Mais um episódio. É verdade, David, você conseguiu registrar lá sua marca, né? É o do David Art ou do Tiff que você registrou que deu certo? As lá? duas. As duas? E a do Semiose já tá em processo, quando a gente tá gravando esse vídeo, né? Tá para deferir já tá. Muito bom, cara. O cara saindo. agora tem um nome próprio ali, né? David Art. Eu tenho que criar um vídeo falando desse rolê aí, né? É muito legal isso. Deu mó treta. É lá. É interessante. E deixe seu like, ative as notificações aqui do canal, pegue o link, compartilhe com mais pessoas pra gente atingir mais pessoas. Lembra da nossa pirâmide do bem, né? Que você pega o link, manda para uma pessoa, pede para ela enviar para mais 2 pessoas e essas 2 pessoas para mais 2 e assim a gente vai pulverizando aí esse conteúdo para que se espalhe mais a palavra do Semiose Podcast, Isso né? aí. E se você está escutando no Spotify, nas outras plataformas, né? Amazon, Deezer, segue, dá coraçãozinho, adiciona aí na sua playlist favorita, para que a gente possa crescer também nessas plataformas. O podcast também é para isso. Exatamente. E no Spotify é legal que tem as 5 estrelas lá. Então deixa 5 estrelinhas aí pra gente, que é muito importante para alcançar mais pessoas. E hoje a gente tem um convidado que eu lembro quando eu recebi o livro desse convidado, foi muito legal, que eu recebi uns cérebros comestíveis, né? Você recebeu também uns cérebros comestíveis? Como assim? Como assim? Ele não recebeu o cérebro, depois ele vai explicar. Não recebi não, fiquei triste. Mas você recebeu um livro. Não, o livro eu recebi autografado, então, desenhado, personalizado. Então, é bonitão, né? Sim. Eu ainda não li, acredita? Preciso ler, cara. Você tá com o livro, não, né? Devia ter pego o livro, né? Putz. Não pegou o livro do cara? Nossa. Não, pra exibir aqui, ficar assim. Tem um né? adesivo. Nossa, adesivo. Cadê o adesivo? Aqui, ó. Lá. Ali, ó. Aí. Tá certo. Ó. Quem que é o nosso convidado, David? O Alex Soares, designer lead na TOTUS. E aí, pessoal, beleza? Prazerzão. Acho que já é a 3ª vez, né? Que eu tô aqui com vocês. Porque você fez a live. Eu fiz a live e eu fiz também na Dex. Isso aí. E agora eu vim visitá-los. Eu vim visitar o Paul McCartney e vim visitar vocês também. Que honra, hein, cara? Ó, a gente tá no mesmo nível de visita entre Paul McCartney. Pra mim, tá no mesmo David nível. Art é só nome de artista mesmo, né, cara? O meu é mais chinfrim, Luan. Não, você é sertanejo, Luan e Matheus. Faz sentido. Queria ganhar igual esses sertanejos ganham. E você também é autor, né? A gente tava comentando aqui, né? Do livro Design com Neurociência. Isso aí. E esse livro... Agora acho que eu já posso falar que eu já estou restaurando o 2º livro. Eita, caramba, hein? Toda vez que eu vou escrever um livro, eu falo pro Luan antes. Ele é o primeiro a saber. Pô, verdade. E é real, porque o primeiro, quando ele escreveu, ele falou lá no Papo de UX sobre isso daí. Exatamente. E eu sou honrado porque ele colocou meu nome lá, cara. Eu fico mó feliz. Falei, cara, meu nome tá num livro. Olha que legal. É da hora demais. Aí a gente vai dar sequência. Vamos sair um pouquinho do aspecto de neurociência. Agora a gente vai falar um pouco sobre economia comportamental. Tem ligação, mas são coisas diferentes. Mas dentro do design estratégico, né? Eu acho que a gente está num momento de focar bastante em estratégia, trazer o design para somar com essa conversa. E aí a ideia, esse ano, né? Fui bastante imerso ali na parte de economia comportamental. E a ideia é trazer agora para o design aí, juntar mais 2 disciplinas. Tô começando a rasurar, tô começando a conversar com a editora. Sim. E aí, em breve, a gente já começa a startar toda a escrita mesmo. Pô, parabéns, cara. E quando se fala em economia, de fato quer falar de grana ou é outro rolê? Tipo, não necessariamente granas. Não só grana. Economia como a percepção de valor das coisas mesmo, né? Então, pode ser que tenha grana envolvida nisso, mas a percepção de valor de como as pessoas entendem o seu mundo ao redor. Eu vi até um vídeo, viralizou, como vários vídeos na internet, de uma menina que ela acho que tinha bastante condição financeira e ela estava falando para o pai dela quanto que ela tinha pagado em alguns itens, tipo bolsa, sapato. E ela perguntava para o pai, quanto você acha que custou essa bolsa? Aí o pai dela, R$500. Que 500, pai? Foi 10 mil, né? 20 mil. Isso viralizou por causa que falou, cara, tá saindo, né, um negócio muito, muito além da sociedade.
Só que a percepção de valor dela, para ela, talvez aquilo é justo, porque ela está imersa num contexto onde o dinheiro está ali interagindo com ela, acaba não sendo a mesma percepção que a gente está, que não está no contexto dela. Para a gente é um absurdo, para ela não, para ela faz parte do jogo. Então, a ideia é trazer esses conceitos, esses fundamentos de economia comportamental, e aí entra os próprios vieses cognitivos também, para juntar com o design estratégico. Como é que a gente pode trazer esses insights, assim como eu propus das neurociências, a gente trazer fundamentos e insights dessa ciência para o design, a mesma coisa agora. Como é que a gente traz da economia comportamental para pensar nas estratégias de design que a gente faz no dia a dia, em conjunto com outras disciplinas, como a própria área de negócio em si. Cara, e esse lance do contexto que está inserido é muito louco e, ao mesmo tempo, eu acho muito legal, assim, tipo, as pessoas analisarem de fato isso, porque a gente se choca com a bolsa de 20 mil. Mas tem sempre alguém também que se choca a gente pagar, tipo, 5 mil no celular. Exatamente. Né? E a gente paga 5 mil no celular por causa do contexto que a gente vive, a gente consegue pagar 5 mil no celular. E talvez você, no passado, você acharia um absurdo quem pagasse. Porque eu não tinha condição. Aí, ao momento que você tem condição, você fala, pô, não é tão absurdo assim, porque eu tenho muita grana e eu posso comprar e eu vejo valor nessa bolsa de 20 mil, eu vou comprar, sei lá, tipo, na minha cabeça. Meio que não é uma parada de você falar para pensar, é certo ou errado isso, né? Tipo... Mas qual que é a jogada aí? Tipo, é a questão de posse, de poder se entre aspas ali, tal, não sei se é a melhor palavra, mas se exibir, fazer parte dentro de uma comunidade, que nem você falou, de um contexto. Porque, Exato. tipo, para a produção da bolsa, com certeza os caras não gastaram 20 mil Lógico. reais, né? Nem, sei lá, nem 10 mil reais, provavelmente, né? Mas a marca traz esse status para a pessoa quer exibi-lo, e aí ela tem essa percepção que não é tão caro. Exato. Eu acho que é por aí mesmo, Dave, assim, a ideia de refletir sobre isso. Eu gosto de basquete. Então, direto, compro tênis de basquete. E tênis de basquete que são caros. Sim. Para muita gente. Os Jordans, os né? Jordans, São super exato. caros. Só que eu gosto pensando também, não só na questão da marca. Lógico que a marca me impacta. Né? Porque, pô, sou fã do Michael Jordan, né? Assisti o filme do Air lá e tudo mais. Pô, fantástico, né? E a história do Jordan no Chicago Bulls, né? É fantástica por si só. Só que muita gente compra por conta disso. Eu tenho ainda mais uma outra visão. Eu tenho a visão de também gostar de jogar basquete. Então, aquele tênis vai me ajudar na performance, ele é confortável para jogar. Então, ele tem outros valores que vão me agregar que, para muita gente, talvez só a marca basta. Né? E aí vem isso que você está falando, né? Será que é só para ostentar? Será que realmente você vê valor naquilo? Igual uma bolsa que você falou. Realmente, ela não custa tudo isso para fazer, só que tem uma marca, um brand, né? Atrelado a tudo aquilo. E a economia comportamental é sobre isso. É como a gente entende, dentro de um contexto que a gente faz parte, o mundo ao nosso redor e lida na economia com isso. Tanto é que os vieses cognitivos e o Daniel Kahneman lá, ele surgiu em cima desses estudos. O cara ganhou o prêmio de Nobel de Economia falando de psicologia. Então, eu acho que hoje a gente está começando a ver um aspecto, um olhar, né, sobre a economia muito diferente do que a gente via atrás, que era muito baseado em números. Agora a gente está vendo todo um aspecto comportamental que faz parte desse contexto. Então, como que a gente precifica as coisas utilizando esse ponto em vista? Até em curso de design mesmo, a gente vê isso daí. Tem cursos de design que são bem mais caros, porque às vezes é tal pessoa, porque a pessoa quer fazer parte da comunidade, compartilhar alguma coisa lá no LinkedIn que está fazendo um curso. Exato. Mas como que é isso, assim? Eu tenho que trabalhar a marca antes, o brand, aí depois eu precifico, tem como ter alguma relação, assim, alguma regra, sei lá, alguma... Aí eu acho que realmente é caso a caso, porque vai crescer de acordo com o que você entrega nesse momento. Então, por exemplo, se você se dedicar, se conseguir fazer um nome daquilo, igual você mencionou, tem universidades hoje, principalmente em cursos IAD, que estão trazendo pessoas extremamente famosas para dar aula nessas universidades. Só que para essas universidades elas chegarem a esse ponto, elas tiveram que construir um nome. Então,
Geralmente são faculdades, né, que estão, sei lá, 100 anos já de existência, que construíram uma credibilidade até aqui. Né? Elas não começaram construindo já trazendo essas pessoas famosas. E hoje elas têm condição de trazer essa galera para dar aula. E aí a percepção de quem olha para aquilo também pode ser várias. Pode ser que, poxa, vai trazer, sei lá, o Donald Norman lá para dar aula na faculdade. Nossa, eu vou aprender com o Donald Norman, né, um dos percussores sobre a disciplina, e faz total sentido para mim, porque eu estou falando com o pioneiro disso. E vai ter gente que vai falar, poxa, eu vou, né, ostentar meu certificado que eu tive aula com o Norman. Então, assim, tem percepções de valor. Tem gente que está buscando conhecimento, tem gente que está buscando realmente uma validação social. Sim. Então, só completar, porque muitas vezes a gente escuta assim também, por exemplo, fulano está cobrando tanto, a gente não pode cobrar menos, porque senão vai passar uma imagem que talvez não tenha um valor compatível com o concorrente. E você meio que passou por isso, né? Lembra de um curso que você falou que você divulgou, que estava um valor bem... que você quis fazer acessível, entregando foi. um monte de conteúdo Foi. legal. E a galera meio que, tipo, não deu tanto valor assim, porque achou que estava barato, né? Sim. E aí depois, eu não sei se você chegou a fazer o teste de aumentar o preço, aí a galera, tipo, engajou melhor. Não. E tem outra coisa também, por exemplo, quando eu fazia meetups, aí eu acho que, eu não sei se tem a ver, né? Mas, por exemplo, quando eu fazia de graça, a taxa de pessoas que não iam, não sei se é de evasão o nome, não sei. Mas as pessoas que não iam, era tipo 30%, 40%, que confirmavam e não iam. Depois que elas começaram a pagar, mesmo com valor simbólico, eu também... Tipo, a taxa de pessoas que acabavam faltando era 10%, Nossa, 5%. Mesmo que o valor fosse pequeno. Então, mas eu queria entender esse ponto aí. Existe, acho que, propósito também. Tem escolas, organizações que fazem isso para ser mais acessível, de fato. Eles não estão indo para brigar no mercado. E aí está indo contra a maré, né? E já tem outras que quer brigar com quem está lá no top já e quer se posicionar como a melhor escola de design, a melhor escola de qualquer coisa no Brasil. Ou até fora, né, do país. Então, eu acho que existe também essa questão do propósito do público que você quer atingir. E aí, muitas vezes, esse público que fala, eu não vou por causa que estou vendo que está muito barato, acho que não é confiável e tudo mais, esse público realmente não faz parte ali, acho que, de quem eles querem atingir, sabe? Então, acho que tem essa linha também por isso que eu falo que o contexto da economia comportamental é talvez o fator mais importante, porque até como a gente interpreta os viéses cognitivos dentro de tudo isso, vem do contexto da onde você está imerso dentro de uma cultura, né? Então, tudo que você vai aprendendo durante sua vida e tudo mais, isso vai alimentando o que você tem de vieses cognitivos para estar tomando as suas decisões no atual momento. E aí, quando a gente está falando de tudo isso, quem está procurando uma escola dessa, realmente, talvez ela não está procurando não só uma questão de credibilidade, mas uma questão de ser acessível de fato e a pessoa está começando. Então, tem realmente um outro objetivo, né? E, mano, tipo, nesses estudos que você faz de neurociência, que você já fez, você vai a fundo a entender a parte orgânica de como o cérebro trabalha? Tipo, sei lá, esse fio condutor do cérebro aqui liga com esse, que aí dá um choque aqui, é por isso que a pessoa se comporta assim quando está dentro desse contexto. Você chega a estudar também isso? Como é que é esse rolê, assim? Boa. Tipo... Quando a gente pensa já nas neurociências, que é diferente do aspecto de economia, embora sejam disciplinas que podem se conversar e se relacionam, mas quando a gente fala da neurociência propriamente dito, não tem como eu fazer um experimento com aquelas máquinas de bilhões de dólares para fazer ressonância nas pessoas, isso não tem como. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente ler, trazer ali papers, né, científicos para a gente somar aos nossos estudos. Então, é uma prática que eu acho que dá para a gente fazer não só como meio de complementar um nosso trabalho, um desk research da vida, por exemplo, quando você estiver fazendo uma pesquisa, conseguir trazer um paper desse, mas para a gente também compreender como é que a gente lida com o próprio design em si, no dia a dia. A gente começa a entender por que a gente faz determinados processos de design perante isso. Então, quando eu quero estudar, quando eu quero entender os motivadores, aí sim,
é importante a gente olhar para a anatomia. E aí, quando a gente olha para a anatomia do sistema nervoso, ela também acaba evoluindo de acordo com esse aspecto comportamental do contexto das coisas. Então, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo. Eu acho que o grande, né, caso clássico que a gente pode trazer sobre anatomia e mudança de comportamento, que talvez é o caso mais popular da neurociência, do Finas Cage, que é um cara que ele viveu ali em 1800, comecinho de 1800. Ele era um operário e ele trabalhava em ferrovia e ele sofreu um acidente e uma das barras do trilho perfurou a parte superior aqui do crânio, passando bem onde que fica o córtex pré-frontal. Furou até o olho dele, né? Ele acabou ficando cego de um olho, mas depois ele se recuperou e ele conseguiu ter uma vida normal. Só que essa vida normal tinha diferenças da vida que ele tinha anteriormente, porque ele começou a mudar o comportamento, ele começou a ser mais agressivo, ele começou a ser mais impulsivo, sem ficar pensando muito de como ele ia lidar com as coisas no dia a dia. Isso aconteceu porque ele realmente perfurou o córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal ele ajuda a gente a conversar com outras áreas do nosso cérebro para tomar decisões. Ele meio que organiza. Ele não é o responsável pelas tomadas de decisões, mas ele é meio que o administrador de várias áreas do cérebro que ajudam a gente a tomar decisão. E esse é um caso muito famoso que mostra o tanto que a gente é dependente de ter, né, uma anatomia saudável para conseguir fazer isso. E isso mexe com o comportamento humano. Então, assim, ele viveu durante um bom tempo ainda, mas a partir do momento que ele teve esse acidente, ele mudou totalmente o comportamento que ele não tinha antes, né? E aí isso mostra o tanto que a anatomia impacta. Por isso que adolescente é todo doido. tudo só faz merda. Não, porque o córtex se desenvolve depois, completo, 25 anos, eu acho, né? Vai desenvolvendo. Então, aí, até 25 anos... Agora eles vão dar desculpa. Não, eu tô fazendo merda porque meu córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido. Não, e outra, né? Sobre essa questão de como a gente trabalha com o córtex pré-frontal, como eu falei, ele administra outras partes do nosso cérebro para a gente tomar decisão. E grande parte disso vem da nossa aprendizagem, das nossas memórias, de como a gente entende o mundo ao nosso redor. E como isso vai sendo construído desde quando da primeira infância até a vida adulta. Não, então eu brinquei nessa questão do adolescente. Então, assim, o celular com certeza impactou... Sim, impacta, porque o que acontece? Até sobre o que é certo e o que é errado perante a sociedade que a gente faz parte. Se você começa a aprender lá na sua infância isso de maneira distorcida perante a sociedade que a pessoa está inclusa, existe chances, existem estudos comprovados que a pessoa pode se tornar um psicopata. E não é uma anomalia do cérebro que muita gente tem, né? Essa questão também de ter anomalias no cérebro e acabar tendo isso. Mas pode ser que isso aconteça só por conta da aprendizagem, de como a pessoa aprende o que é certo e é errado dentro daquele cenário, né? Isso vai se desenvolvendo e ela se torna uma pessoa psicopata na vida adulta. E aí, assim, aí eu vou falar uma parada aqui que eu não tenho certeza, né? Porque eu não sou especialista, mas então a forma como você está falando tem dois tipos de, talvez, psicopatas. Então, deve ter mais, mas, tipo assim, duas linhas, assim, tipo... Essa pessoa que se desenvolve por conta do comportamento e pessoas que têm problema orgânico mesmo, que não tem ali essas partes do cérebro estão totalmente fora ali, descontroladas, nasceu assim. Exatamente. E aí talvez um outro ponto o comportamento eu acho que dá para mudar. Agora a parte orgânica aí eu acho que é mais difícil, menos na minha... Eu acho que tipo, a parte orgânica talvez não tenha ainda uma solução, sei lá, mudar os fiozinhos do cérebro e resolver, mas o comportamento de como a gente age, se foi desenvolvido, pode não ser mais desenvolvido, pode ser desenvolvido algo diferente daquilo que aquela pessoa aprendeu. Mas dentro desse cenário aí, a pessoa, o cérebro já se moldou de uma determinada maneira. Não tem como você voltar atrás, talvez. Ou ele vai ter que... Não sei, não sou... Mas eu acho que você reprograma, né? Porque não foi orgânico. Tipo, você não nasceu com problemas no mas ele foi se desenvolvendo de acordo com aquilo que você foi sendo influenciado. Então, se ele era para se desenvolver, por exemplo, X, ele se desenvolveu X mais 5.
Então, não tem como você voltar atrás. Mas será que não tem como desenvolver diferente? Ele para de desenvolver. Tipo, você chega no, sei lá, você falou 20, vou perguntar aqui. Chega nos 25, daqui pra frente não desenvolve mais. O que aprendeu ali de coisa boa, coisa ruim, é dali pra frente só vai continuar tocando barco. Esse é a grande questão criminalista quando acontece grandes crimes focados nisso, né? E aí a primeira coisa que um advogado faz é falar, olha, essa pessoa tem um problema, vai precisar aí ter um tratamento psiquiátrico em cima disso. E aí, quando se descobre que tem a anomalia, pode chegar a ponto da pessoa não ter condição de voltar para a sociedade, né? Mas aí essa anomalia é igual eu tô comentando, tipo, a anomalia que veio da genética. Da genética, ou o desenvolvimento do próprio cérebro, como você trouxe com relação ao comportamento. Existem casos que, por exemplo, de novo, para deixar no mesmo contexto, né? O córtex pré-frontal não desenvolver como esperado. E aí a pessoa não tem condição de ter essa administração das tomadas de decisão perante tudo que ela vivenciou, porque o córtex pré-frontal não consegue funcionar dessa maneira. E aí, se provado isso, possivelmente a pessoa não tem condição de voltar para a sociedade. Já numa questão de onde existe o aprendizado, o que se aconselha é a pessoa ter um tratamento psiquiátrico para tentar reverter. Tá. Então, existe a possibilidade de reversão quando não é orgânico, no sentido, tipo, nasceu com os fios desencapados lá, todo solto, e não tem como encapar de novo, né? Existe essas situações, né? Então, esses grandes, né? Nem deve ter esse termo em cima deles, mas esses casos famosos de serial killers e tudo mais, geralmente se tem estudo em cima disso para entender se a pessoa tem condição de voltar para a sociedade ou não, ou se tem condição de reverter essa situação através de um tratamento psiquiátrico. Mas é complexo porque existe muito estudo. E como eu falei, Sim. É caro fazer tudo isso, né? Então, não é todo caso também que se consegue entrar a fundo na cabeça de um psiquiatra para entender se realmente existe uma anomalia ou se foi por uma questão de aprendizado. Já pensou, o cara é tipo Coringa que entra na cabeça da doutora Arlequina e muda. Aí ela pensa que é muito louco isso aí. Ela pensa que é uma anomalia e, na verdade, é só um comportamento dela. Exatamente. E aí, quando a gente pensa tudo isso no design, por isso que é tão importante a gente tentar trazer estudos comportamentais como esse. Lógico que a gente não vai conseguir um nível de profundidade tão grande, até porque é uma empresa, uma organização e time is money, né? Mas, por outro lado, muitas vezes a gente fica preso à função da pessoa, né? Principalmente quem trabalha com B2B, fica focado na função e não necessariamente nas pessoas que atuam naquela função. E a gente perde muito desses dados que são bastante significativos para a gente pensar em experiência para essas pessoas, né? Então, a gente acaba desenvolvendo muito o lado do processo em si, como aquela função deveria se comportar, mas existem pequenos quesitos ali que talvez a gente não leve em consideração na hora de pensar na experiência. E eu ia perguntar se esses vieses, eles é a mesma coisa do que gatilhos mentais? Não. Vieses, eles podem vir de questões internas nossas, né? Na Dex, a Aline, que ela foi a host ali do nosso papo, que estava ali com o Daniel Furtado, ela trouxe muita questão racial ali, né? De como, às vezes, a pessoa vê uma pessoa preta na rua à noite e quer atravessar a rua porque ela, por algum motivo, isso transformou num viés, né, cognitivo para ela, que ela enxerga que aquilo é um cenário de perigo, né? Então, é uma coisa que foi construída. Lembra que eu acabei de falar do negócio de psicopatas, né, se transformarem por conta da aprendizagem? É a mesma coisa. Ela aprendeu daquela maneira dentro daquele contexto. Quando a gente fala de gatilhos cognitivos, a gente está falando de algo que aciona alguma coisa no nosso cérebro que remete àquela situação. Então, eu gosto de trazer muito a questão de olfato, do paladar. Então, por exemplo, você comeu, sei lá, um pudim na casa da sua avó, que foi o melhor pudim da sua vida. E aí, sei lá, daqui 2, 3 anos, você come um pudim que é muito parecido com aquele. Que vai remeter ali, através de gatilhos cognitivos, através do paladar, do olfato, você lembrar do pudim da sua avó que você comeu há 2 anos atrás. Isso é a parte de gatilhos. Os vieses é uma questão mais interna relacionada à aprendizagem, e aí tem a ver com os modelos mentais que a gente, né, interpreta como a gente
como a gente está inserido e o que está acontecendo à nossa volta. Mas e aqueles gatilhos que o pessoal do marketing fala muito, assim, urgência, escassez? É interpretado, pode ser interpretado numa linha tênue, mas é muito mais sobre vieses cognitivos, de como você consegue acionar esses vieses para conseguir se aproveitar, não sei, acho que nem se aproveitar, né? Se conseguir fazer que as pessoas tomem determinadas ações, né? Que ele também tem quem se aproveite, né? Que a gente teve até o papo aquela vez falando sobre Dark Partners. Tem quem se aproveite, mas muitas vezes isso faz parte da estratégia também. Aí, acho que a gente até conversou, né? Naquela vez que a gente estava lá na Dex, é a ética, de como a gente usa isso de uma maneira ética para lidar no dia a dia. Porque é difícil também separar esse lance de tipo... Eu penso assim, né? Claro, a gente tem coisas que são muito escancaradas, né? Que a gente vê assim, mas... um exemplo, eu quero vender mais copo. Cara, eu quero vender mais copo porque eu preciso melhorar o faturamento da minha empresa de copo e automaticamente, eu melhorando meu faturamento de copo, eu vou conseguir contratar mais pessoas, então eu vou gerar mais emprego, fazer o dinheiro girar mais no mercado, melhorar a vida de famílias. Então, se eu pensar em toda essa engrenagem que vai girar, usar desses vieses não vai só me beneficiar como um empreendedor, um empresário que tem uma fábrica de copos, como também pessoas que estão ao redor usufruindo disso. Exato. Certo? Então, até eu não sei se você consegue descrever até que ponto o que é errado eu usar um gatilho desse igual, um viés desse, na verdade, igual você comentou que o David falou de escassez, de tipo, tá acabando os copos, ou dar gatilhos na pessoa para que ela compre mais copos ali, sabe? Tipo, porque, né, cara, eu quero vender mais porque, no fundo, também eu vou ajudar mais pessoas. Então, eu não estou fazendo só pro meu próprio ego ali de só ficar milionário, ou seja lá o que for. Estou impactando vidas de forma positiva. O que eu ia falar, até porque a gente não compra por razão, né? Exato. A gente compra na emoção ali, né? Mas esse papo que o Luan soltou aí também... Aí já cai num outro contexto aí, né? Porque assim, o que é ajudar? Às vezes a pessoa compra, mas não vai ajudar ela necessariamente. Ela vai comprar no impulso, enfim. Exato. Mas assim, compra, como a gente lida com o dinheiro, e é por isso que é importante a gente entender sobre economia, né? Para a gente ter uma saúde financeira. Mas acho que esse é um aspecto de cada indivíduo. Quando a gente fala de se aproveitar, que a gente até conversou também, né? O Rock falou bem no nosso papo, que eu acho que é interessante. Inclusive, falar pro pessoal que tem esse episódio aqui onde você estiver vendo no YouTube ou no Spotify, enfim, basta você procurar aí. Procura por Alex Soares que você vai encontrar esse episódio aí, que foi na Dex 2022. 22. Não, tá passando as coisas muito rápido, a gente até se perde no tempo. Mas tem um cara que joga futebol em Portugal que chama Alex Soares também, talvez vocês vão achar ele, não? Coloca Alex Soares, semiose. Isso. Alex Soares Design. Tem vários Alex Soares aí por aí. Mas esse, vou colocar certinho nessa linguagem, vocês acham. Você falou do copo. Então, a gente tem um copo que a gente vai estar vendendo. Eu acho que o grande lance, e aí o Rock pontuou muito bem, eu concordo 100%. Transparência. Você está sabendo que você está levando um copo. Aí, a maneira que você está usando para vender ele... Aí você pode usar das suas estratégias. Então, você pode usar de gatilhos, você pode tentar acionar viés cognitivos das pessoas, né? Então, colocar lá uma pessoa num outdoor tomando água. Olha, tome água no melhor copo do mundo, e etc, etc. Beleza. Mas a pessoa está sabendo que está levando um copo. O problema é quando ela não está sabendo que ela está levando. Né? E aí, eu acho que quando a gente fala de transparência, é isso. Então, por exemplo, você colocou lá no e-commerce... a pessoa ela vai estar comprando um prato e tem um tique lá pequenininho, em letras miúdas, falando aproveite a promoção e leve mais um copo por R$10. A pessoa nem está vendo aquele tique ali, aquele cheque ali, e está avançando, quando ela vê, ela adquiriu um copo sem saber. Então, acho que esse é o negócio, sabe? Ter essa transparência, a pessoa entender, e aí usar de gatilhos de vieses. Eu sempre gosto de trazer um cliente nosso que eles trabalham muito bem com isso dentro de supermercado.
Então, colocam aquela luz esverdeada em hortifruti, ou colocam lá o cheirinho de pão na chapa, na hora que o pessoal chega na padaria. Então, aciona as memórias, aí vem os gatilhos, né, para você remeter aquelas memórias que você já teve referente ao pão na chapa e faz a pessoa consumir. Mas ela sabe que ela está adquirindo o produto, tá transparente, por mais que ela esteja tendo vieses ou gatilhos em cima daquilo. Mas aí não tem gatilhos que pode ser prejudicial para a pessoa, como, por exemplo, algo relacionado com ansiedade? E aí trazendo, por exemplo, redes de hotéis que às vezes coloca lá, é o último quarto que... Pode ser que tenha hotéis que façam isso de forma transparente e realmente seja o último quarto. Pode ter alguns que só queira fazer com que a pessoa contrate rápido, em vez dela ver o outro que está mais barato, que seria um benefício melhor para a pessoa. E como o David falou, a gente acaba comprando muito pela emoção. Né? Então... Até que ponto isso a gente olha e fala, não, é só para vender mais, está tudo bem, ou não, está causando mais ansiedade numa época que a gente está com muita ansiedade, sabe? Aí eu fico sempre me pensando sobre isso e refletindo, cara, será que com o meu trabalho eu consigo melhorar de fato a sociedade pensando sobre isso e gerar menos ansiedade de fato, ou não, que se exploda, é assim mesmo, vamos vender e taca a vida para frente. É isso. Não sei, sabe? Eu fico sempre nesse... Não, você não está errado, não. Eu acho que você está extremamente certo. Eu acho que, assim, existe a ética de a pessoa saber que está adquirindo um produto. E existe a ética e até uma visão de mundo que as organizações precisam ter perante o momento que a gente está atualmente. Que aí você falou, questão de ansiedade e tudo mais. Isso também faz parte de uma ética, mas uma ética mais interna de cada organização em saber se ela está gerando esse tipo de situação ou não. Né? Então, é comum, né? Os comerciais antigos tinham muito isso. Né? Leve agora umas últimas 10 peças. Se você não levar, você não vai conseguir mais. Tem lançamento aí, curso de design ou de outros cursos que faz isso. Tipo, as vagas até hoje. As últimas vagas. Aí você vai amanhã, tá lá. Exato. Então, assim, e ainda tem todo um storytelling que, assim, as pessoas que não adquirirem isso vão ficar para trás no mercado. Sim, total. Então, é isso. Eu acho que as pessoas também precisam ter a própria consciência. Acho que essa é a palavra que eu estava querendo trazer. A consciência em si de saber lidar com o momento que a gente vive como humanidade. Tem gente que vai saber fazer isso. E tem gente que não está nem aí. Né? E aí eu acho que voltamos à economia comportamental aqui. Como é que a gente entende a economia hoje em dia? Como é que a gente se prepara hoje para lidar com o nosso dinheiro, com os nossos pertences, com o que a gente quer chegar, quais os nossos objetivos de vida, o que a gente quer conquistar. Aí, por isso que as pessoas estão batendo tanto nessa parte de saúde, né? Na própria economia em si. E essa parte de neurociência, tem muita gente que utiliza no marketing, fala neuromarketing. E aí eu já vi alguns questionamentos do pessoal falando, isso daí é balela, o pessoal tá exagerando, não tem nada a ver. Adicionam esse termo para poder vender algo que não tem nada a ver, tipo glamourizar, gourmetizar. Como que você vê isso daí? Eu tenho uma visão particular em cima disso. Eu acho que, assim, a neurociência ela é uma ciência que ela começou a se desenvolver no início do século passado, que até então ela teve muita dificuldade para crescer, até por próprias barreiras religiosas, de o pessoal achar que era blasfêmia, se abrir um corpo humano e dissecar um cérebro, né, que faz parte de um estudo de neurociência. Então, era até mais fácil você estudar as galáxias e olhar para o universo em si do que o nosso próprio sistema nervoso. E aí as coisas foram evoluindo, foi se tendo mais acesso para as pessoas conseguirem estudar, mas a gente está falando do século passado, o tanto de tempo que a nossa humanidade existe. Então é muito recente, é uma ciência muito recente. E é uma ciência que a gente ainda está descobrindo muita coisa que a gente pode estar falando hoje, talvez daqui 10 anos a gente vai estar descobrindo outra coisa que refuta essa informação de hoje. Então ela ainda está crescendo por ser muito nova. Só isso já é uma complexidade muito grande. E aí a gente está falando de criar outras disciplinas em cima de algo que a gente ainda está construindo. Então, por isso, eu acho que
neuromarketing, né? Não que não tenham pessoas que levem isso a sério e pesquisem papers e tragam isso para juntar o marketing e tudo mais. Eu acho super válido, eu acho que tem gente que lida isso de uma maneira séria. Mas pode sim existir pessoas que utilizam isso como de maneira superficial, né? Não se aprofundando tanto, meio que, igual você trouxe, um jeito de gourmetizar duas áreas que são extremamente complexas. Então, durante muito tempo, quando eu estava escrevendo o livro, conversando com as pessoas, você vai chamar de neurodesign? Não, eu vou chamar de neurociências com design, né? Design com neurociências, né? Porque, para mim, são duas disciplinas muito complexas e eu estou falando de trazer insights do que a gente estudou até agora, trazer fundamentos do que a gente estudou até agora para somar o design e ser um início de um papo. É o que eu sempre falo, eu espero que mais gente fale sobre isso de maneira séria, que estude essa ciência e traga isso para o dia a dia, mas não como um meio de criar uma nova disciplina em cima disso, mas sim da gente fazer comunicação entre essas áreas. Assim como eu sou muito a favor de trazer psicologia e qualquer outro tipo de estudo que venha somar o próprio design. Acho que o design ele é multidisciplinar na sua existência, né? E até hoje ele ainda soma com outras disciplinas. Nunca teve tão próximo do negócio, né? Igual está hoje. Então, acho que esse cuidado a gente tem que ter. E aí eu tenho tanto cuidado que eu não quis nem juntar as palavras. Eu quero deixar uma... Porque seria mais sexy, né? Assim, neurodesign, né? Talvez até venderia mais. É isso. Pode ser. Aí cai na questão da ética. Da ética, do propósito, né? Também. Exato. Eu prefiro lidar dessa maneira, né? Porque pode ser que até aqui 10 anos o que eu escrevi, ou que eu trouxe ali, de estudos científicos, vai mudar, né? Então, se a gente não tem ainda nenhuma disciplina tão madura assim, por que a gente vai juntar com outra e já transformar em uma terceira? Pô, total, né? É bem isso, né? Tipo, o design ainda nem maturou direito. O próprio design em si, né? Teve a discussão aí durante esse ano, né? Sobre o quanto a gente tá evoluído no design. Eu acho que a gente já teve muito mais do que já teve... Eu falo quando eu comecei a olhar para a experiência do usuário, era bem mato ainda, né? E vi pessoas começando ali, o Daniel, o Lemes, o Andrei, começando os canais para falar sobre isso. Eu acho que amadureceu bastante, a gente já está falando de outros pontos de vista relacionados às disciplinas de design, mas ainda acho que tem um caminho grande pela frente. E faz parte, até porque, como a gente falou, é multidisciplinar. E o mundo muda. As coisas mudam, as coisas continuam evoluindo. E aí a gente começa a criar um monte de disciplina em cima disso, vai chegar uma hora que a gente se perde. Então, é importante que a gente continue evoluindo, mas mantenha as raízes de algumas coisas, né? Eu acho que até a grande problemática hoje é entender qual que é o papel de design, né? Dentro das organizações, dentro da sociedade em si. Acho que essa discussão ela vem surgindo porque a gente ficou muito... né, em algum momento a gente começou a fabricar um monte de coisa baseado em processos únicos. E aí eu acho que esse resgate ao que é design e como a gente lida com ele para a gente conseguir se adaptar, faz parte a gente trazer outras disciplinas para nos ajudar a resgatar isso. E aí, meu propósito é trazer a neurociência, que eu acredito que as pessoas que tragam sobre psicologia também, são aspectos relacionados a estudo de comportamento humano, têm esse propósito. Para que quando a gente estiver fazendo um processo no dia a dia, a gente fala, poxa, talvez aquela ferramenta que eu queria usar não vai funcionar, então eu preciso pensar numa outra ferramenta, ou adaptar uma ferramenta que já exista, mas um propósito de fazer um entregável que beneficie negócio, que gere melhores experiências, mas como um meio e não como o fim, né? Cara, eu vejo, sim, o design evoluindo bem. Eu acho. Sabe? Tanto a área como... Até esses dias eu respondi uma pessoa na minha caixinha lá do papo que perguntou sobre o que eu achava que vai acontecer, tipo, ano que vem, ou, né, tipo, com relação a design. Eu falo, cara, a gente vai continuar aprendendo, estudando, o mercado vai continuar crescendo como cresceu e como está crescendo. Tipo,
E falei que, cara, 2020 foi atípico porque a gente teve uma catástrofe mundial, aí por isso que aconteceu de ter um boom muito grande na área, mas se a gente pegar 2018, 2017 para trás e comparar com agora, tá muito melhor, cara. Tipo, Sim, tá é isso que eu tô falando, né? Então, tipo assim, então vai continuar na mesma, assim. A gente tá aprendendo, tá se aperfeiçoando, tá vindo outras discussões. Eu tenho a percepção que a galera fica com muita pressa de querer que se tenha essa maturidade rápida, assim. Não tem. Eu não sei se é a minha percepção com relação ao que eu vejo, ou se não, se a galera tá de boa mesmo, estamos estudando, estamos tranquilo, assim, sabe? Qual foi a primeira vez que você escutou o termo X? Que ano que você escutou isso? Que eu Primeira escutei? Vez? Cara, eu não lembro exatamente, mas porque eu acompanhava aquele blog Chocolate Design. Chocolate E no Design. Chocolate Design eu lembro que o pessoal começou a trazer. Eu não lembro se nessa época o Dani já tinha o canal dele, o XNow, ou não. Não, mas foi... O Chocolate Design é de 2011, assim, porque quando eu criei o meu blog, eles já estavam meio que findando, assim, então eles são bem antes. Só que você pode ter ouvido, também teve um cara que assumiu depois, né? Sim. Aí ficou um tempo, que foi o da ela, acho que o Felipe. Então às vezes pode ter sido nisso daí. A gente tá falando de 10 anos, um pouquinho mais de 10 Por anos. aí, atrás, né? No mínimo 10 anos. Foi mais ou menos na mesma época. Cara, eu nem sabia que eu ia atuar com isso. Daqui 10 anos eu nem sei também o que a gente vai atuar. E evoluiu muito. Se eu olhar para 10 anos atrás. É, uma coisa que nem impactava a nossa vida. Caramba, olha, começou, evoluiu, teve um momento gigantesco de um monte de contratação, só que aí veio crises globais, igual você falou. Mas, cara, o tanto de gente que surgiu falando, trazendo, vocês mesmos estão aqui, é prova disso. Então, evoluindo, tá. Eu acho que a gente está em um outro momento com expectativas diferentes e isso é consequência dessa evolução, né? Eu acho que as empresas, as organizações estão entendendo que o design ele pode estar mais na estratégia do negócio, ele pode contribuir com isso. Por mais que exista um medo das pessoas, agora tem um monte de robô, inteligência artificial que vai fazer as interfaces para mim e eu não existo mais. Cara, talvez agora você vai atuar com outras coisas. E é normal, isso faz parte da evolução do design. É aí trazer essas disciplinas para somar que eu acho que é interessante. Parafrasear a sua capa aqui no LinkedIn, que fala aqui, vou mudar, fala aqui, o design muda com a tecnologia e a tecnologia inspira o design. No caso é a arte aqui na frase, né? Essa frase é a frase do John Lasseter, é o cara que é um dos fundadores da Pixar, né? Mas foi um cara que ele enxergou a evolução da animação. Trabalhou na Disney, estudou na CalArts durante um tempo e foi trabalhar na Disney e ele já queria trabalhar com computação, só que as pessoas, os animadores da época falaram, não, cara, você está vindo com esse negócio de computador, eu quero ficar na minha prancheta aqui. E aí ele foi lá com o pessoal da Lucasfilm, foi trabalhar lá com os caras lá para desenvolver essa parte de arte computacional. E aí o Steve Jobs viu isso como um potencial, uma potencial empresa e comprou essa parte da Lucasfilm, né? Era uma época que acho que o George Lucas estava com problemas financeiros e tudo mais. E funda a Pixar, né? E olha a visão do cara, né? Tipo, ele é um cara que ele leva em consideração a tradição, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Dos fundamentos, de como a gente lida, do que é, no caso dele, ser artista, no nosso caso, do que é ser design, mas pensar no futuro, como é que a gente vai lidar com o avanço tecnológico, né? Como é que a gente aproveita a inteligência artificial, como é que a gente aproveita as ferramentas que a gente tem hoje, como elas vão evoluir ao nosso favor, mas sempre como um meio para a gente atingir um objetivo final. Sabe o que eu fico pensando, cara? Tipo, a gente tá falando aqui sobre o lance da maturidade do design, mas a maioria das empresas, cara, nem sabe o que é design ainda, sabe? Exato. Então, eu vejo às vezes a gente querendo correr tanto assim por uma parada tão profunda que eu acho que é legal discutir, refletir, mas ao mesmo tempo, cara, e a padaria do Zé lá, que precisa também, a gente sabe, porque a gente já tá nesse contexto há mais tempo, que sabe que poderia ser legal ter um designer lá, uma pessoa designer lá, atuando para melhorar algumas coisas dele, dando, né? E às vezes para ele ia ser uma coisa mais simples para resolver coisas que vão impactar o negócio dele de forma gigante.
E a gente discute coisas porque é empresa muito grande só que vai estar discutindo isso, cara. Às vezes empresas menores, e a maioria das empresas no nosso país é empresa pequena. É empresa pequena. Sei lá, 80, vou chutar, né? Chutar com o Pareto, que 80% é pequeno e 20% é grande. Então, tipo... Será que a gente também não tem que começar a discutir mais sobre como se inserir em empresas pequenas, como ajudar essas empresas pequenas, ver a oportunidade da galera que é júnior, que está começando? Cara, começam essas empresas pequenininhas, né? Vai lá, você tenta, né? Que aí a gente vai se expandindo e dando mais possibilidade ainda do design crescer, cara. Pô, Porque a gente só fala de maturidade, mas com empresa grande, cara. A empresa pequena, cara, não tem pra todo mundo. Espaço, não adianta. Mas aí o que é design, então, nesse contexto, né? E assim, trazendo tudo isso que vocês estão falando, primeira coisa, né? Me traz duas reflexões. Primeiro, antes de a gente falar de design, a gente tem que falar de... Acho que a grande maioria das pessoas atua em produto. As pessoas já sabem lidar com o produto. Eu acho que a gente ainda está escalando nisso também, né? E eu acho que no nosso sentido aqui, principalmente relacionado ao design digital, ele está muito imerso nesse contexto do produto em si. E para ele existir, tem que existir uma cultura de produto. O quanto a gente está colaborando para que essa cultura de produto evolua também. Acho que esse é o primeiro ponto. E o outro ponto das empresas pequenas. Por isso que eu acho que é importante a gente se desprender. Não que não seja importante. É importante a gente estudar processos e entender como é que a gente desenvolve processos para trabalhar no dia a dia, né? As grandes organizações elas precisam disso para escalar a própria disciplina ali dentro também, né? Como um meio para atingir as soluções. Mas por isso que é tão importante a gente ter muito bem alinhado os fundamentos da coisa. Porque para essas pessoas conseguirem atingir essas empresas pequenas, elas vão ter que criar culturas. Para criar culturas, elas vão ter que argumentar. Para elas argumentarem, para vender a disciplina como um meio, para a gente conseguir, no futuro, trazer mais gente. O que eu vejo que é uma problemática hoje, quem está começando está muito preso no processo, e aí na hora que vai para essas pequenas organizações, ela não consegue fazer esse trâmite do soft skill dentro da organização e fazer que essa disciplina evolua ali dentro. E aí, por conta disso, pode ser que a pessoa vai se frustrar, porque ela não conseguiu desenvolver essa cultura ali dentro, e a pessoa que contratou estava esperando que a pessoa já ia fazer o negócio acontecer. Então, por isso que é importante ter os fundamentos. Eu acho que a maturidade está muito aí nessa evolução, para a gente conseguir, na hora de estar desenvolvendo essas culturas internas dentro dessas empresas menores, a gente consiga dialogar melhor. Porque senão, principalmente nessas empresas menores, você não vai atuar com designer. Você vai atuar com desenvolvedores, você vai atuar com pessoal de decisão, de negócio. E aí, dependendo da empresa, igual você está falando, na padaria do Zé, não é nem um desenvolvedor, não é nem, né, uma pessoa que está aprendendo sobre o negócio dela, talvez. E aí, como é que você lida com tudo isso, trazendo o design como meio? Na padaria, você vai falar talvez direto com o dono, que o dono só entende de farinha, de fermento, fazer rosquinha, que é o que o cara sabe, só que ele quer melhorar o faturamento dele, quer melhorar a experiência que as pessoas têm comprando os produtos que ele vende. E uma pessoa designer ali, ela vai conseguir, ou deveria, né, olhar para essas coisas e como falar na linguagem dessa pessoa que entende de farinha, que ela vai mudar ali um detalhe de forma que ela está vendendo e vai agradar melhor o cliente dela, que vai, com isso, trazer mais clientes, que vai aumentar a grana que ela vai ter. Perfeito. Sabe? E já pensou se essa pessoa chega e fala pro seu Manuel lá da padaria: não, vamos fazer aqui uma pesquisa em design, onde a gente vai aqui recrutar os usuários para fazer pesquisa em profundidade. Manuel, qual é? Mas você falou assim que é importante estar alinhado aos fundamentos. O que seriam esses fundamentos, na sua visão? Eu acho que a primeira coisa é entender qual que é o propósito do design, assim, ao meu ver. Antes de ferramenta, antes de qualquer coisa. Por que o design existe, né? E aí, a gente, às vezes, está... O que eu vejo, a gente está fazendo muito... A gente, né? Eu estou colocando como... Toda a galera, assim, mas... fazer por fazer, porque existe esse papel para fazer. E não, a gente
na minha visão, a gente deveria estar pensando, cara, o que a gente entrega como designers? Né? Entender que a gente é facilitadores, que a gente tem que fazer várias disciplinas se conversarem, né? E a gente não é o único responsável pela experiência do usuário, né? Todas essas pessoas, né, os stakeholders, são responsáveis pela experiência que a gente entrega. E aí, a partir do momento que a gente tenha bem alinhado que nosso papel é facilitar para que essas coisas aconteçam, para a gente conseguir tirar a perspectiva de um, tirar a perspectiva de outro, somar essas coisas para a gente conseguir tomar a melhor decisão possível numa solução que seja plausível, que seja boa para o negócio, que seja rentável, mas que gere também uma experiência significativa. Acho que a partir do momento que a gente consegue entender que o nosso papel dentro desse cenário é esse, é que a gente está trazendo os fundamentos do design em si. Agora, a ferramenta, o processo que você vai adquirir, aí vai depender de cada cenário, né? E aí, em contraponto, que eu vejo muito é isso hoje, né? Tipo, tem a lista de bolo e muita gente procura essa lista de bolo também. Essa receitinha, né? De como a gente lida de passo a passo. E, cara, às vezes a gente tem que adaptar. Às vezes a gente tem que mudar. Nem sempre um processo desenhado, os design ops que me perdoem, mas nem sempre vai funcionar. A gente vai ter que de fazer ajustes ou adaptar ferramentas. E para mim, acho que é o que eu falo, que é o... Converso muito com o Gabriel Pinheiros, que escreveu também sobre design estratégico pela Casa do Código. Eu falo muito com ele da gente resgatar o pensamento em design. Não é design thinking, é pensamento de design, que é sobre essas questões, sabe? E a gente está falando aí de maturidade e tal nas empresas. Empresas maiores têm uma maturidade um pouco mais evoluída, mas quando tem um corte é na equipe de design, né? Exatamente. E aí acho que esse é o ponto. Será que as organizações... E aí volta ao que você falou, né? Será que as organizações sabem o que o design entrega? Porque muitas vezes, vamos lá, né? Deixa o desenvolvedor faz a tela lá, faz o front-end lá, a gente vai se virando, né? Porque a gente tem que enxugar agora o time. Mas será que ele enxerga que o design talvez poderia estar trazendo ali, através de uma visão de médio a longo prazo, ali, a evolução do produto, de que caminho podia estar aí, está facilitando para que isso aconteça? Né? Esse olhar mais estratégico, será que está tendo? Eu não sei se todas as empresas grandes estão maduras assim, não, cara. Eu acho que, na verdade, elas têm mais grana para investir e arriscar. Que eu acho que é esse exemplo que vocês estão falando aí. Tipo, elas arriscaram mais... Só que ainda não estão maduras e por isso que teve muito corte de design. A maioria das empresas que talvez cortou muita área de design ou de produto, até tech também, desenvolvedores, é porque ainda também, tipo, elas tinham grana para investir e arriscar, diferente das empresas menores, que talvez pode ser que até uma empresa menor, se comparar com a empresa maior, tem a mesma maturidade de design. Exato. Só que a grande tinha dinheiro para bancar o risco e a menor não tinha, e a menor não contratou. Aí a gente pensa, então aquela que contratou tinha uma maturidade maior. Não, cara, a maturidade pode ser que seja a mesma. Exato. Só que a outra conseguiu arriscar porque ela tinha verba para arriscar. Mas aí se ela arriscou é porque alguém indicou. Quem indicou, então, esse risco? Foram os designers que se equivocaram? Pode ser. Pode ser os designers, pode ser a pessoa viu que tinha um movimento, mas ainda não entendeu muito bem o que era, só que ela achou que fazia sentido investir. Quer dar bem, Você nunca comprou alguma coisa ou que você arriscou? Comprou por impulso. Comprou por impulso. Por quê? Porque ela tinha bala para bancar. Vou comprar se eu não... Sei lá, vamos supor que você vai... Vou dar um exemplo hipotético aqui. Nunca comprou uma coisa para você comer, que você tinha grana para bancar, que mesmo que você não gostasse, depois você ia comprar outra porque você não ia ficar com fome? Entendeu? E que você, tipo, sei lá, vou comprar esse cachorro quente aqui, mas se for ruim, eu tenho grana aqui, depois eu compro outro melhor. Se você ainda não está maduro o suficiente para entender que aquele ali que você... Talvez o exemplo não é tão bom, mas você entendeu, né? Tipo, de se arriscar, a empresa maior consegue. Às vezes uma pessoa que não tem grana para comprar 2 cachorro-quente, não vou arriscar comprar esse outro cachorro-quente aqui não, porque se eu não gostar, eu vou ter que comer e eu não vou comer porque eu vou ficar com fome, então eu vou comprar o que eu sei que é garantido mesmo. Entendeu? Tipo, no final é a grama do vizinho, né? A grama do vizinho às vezes é mais verde. Então, às vezes o perfil que tem essa decisão de trazer mais designers, ou tinha esse poder, né? Às vezes ele foi num evento gigantesco que alguém apresentou um case e falou, aqui teve o pessoal do time de design, não sei o quê. O cara falou, tá aí, vamos formar um time de design.
E aí ele forma, só que ele não tá tão imerso ali, sabendo como é que é o design. E sabe que deu certo em algum lugar e investiu naquilo. E ele quer um resultado... Similar. E rápido, muitas vezes, né? Aí, por isso que é nesse sentido que eu falo. Será que tá tendo diálogo nisso, né? O que o design pode entregar? Será que as pessoas estão sabendo? Estão sabendo também... Porque assim, a gente fala muito maturidade de design, parece que é uma responsabilidade só do design também, de quem atua. Mas não é. Às vezes pode ser que a organização também não está pronta para receber determinada maturidade de design. Por isso que eu falei da maturidade de produto também. Para mim é muito claro, assim, não sei se para vocês têm uma opinião diferente, mas para mim, se não tem cultura de produto, o design não roda. Se eu não tenho ali um PO, um PM para ser parceiro, se não tem um time com esse olhar, né, realmente olhando para a experiência que a gente entrega, olhando para entregável de produto, né, tentando trazer mais lucro para a organização. Se não tem todo mundo olhando para isso, dificilmente o design vai estar ali sobrando, com a melhor intenção que ele possa ter, né? Então, eu acho que às vezes esses diálogos pode ficar muito em departamentos. E aí a gente precisa, né, conversar mais. E aí ajudar na maturidade dentro da organização como um todo, né? Não só na disciplina de design. E... Nossa, cansei. Por que você cansou, cara? É muita coisa pra pensar. Agora, imagina quem está começando na área. Pois é. Né? Sobre o tanto de assunto, informação. Eu não cansei de você não, viu, Alex? Mas tipo, das coisas... Os caras falam muito. Não, das coisas a refletir, tipo... Porque do nada você mandou um cansei, quem está assistindo falou, Não. É que é muita informação, é muita carga cognitiva, né? É por isso que eu trouxe. Imagina quem está começando. Sim. Ver tudo isso, todos esses detalhes, ter que pensar em tudo isso. Cara, como é que faz? Como é que caminho segue? E ele tá aprendendo ferramenta ainda. Tá aprendendo ferramenta. Não, aí ele vê esse papo assim da gente, aí tipo ele fala assim, mas o que eu tô fazendo aqui não é design, então, tipo, o que é fazer design, então, né? É muito louco isso. Eu acho que é uma coisa, assim, eu tô jogando o fogo no paeiro, mas eu acho que todos nós temos que refletir muito nisso ainda. Eu também não tenho a resposta, não. Não me interprete mal, não tenho a resposta. Deixe sua resposta aí nos comentários. Quem tá ouvindo, assistindo, deixa aí o que você acha. O que você acha que o design tem que fazer? O que você acha que o design faz e o que você acha que o design tem que fazer? É muito louco, né, cara? Tá indo para um papo muito filosófico, né? Mas eu acho que isso que é importante, né? Trazer essas discussões, assim, pra gente refletir e avançar, né? Como eu falei, tipo, a gente avançou muito e continua avançando. Por isso que na minha cabeça eu não fico imaginando, tipo, algo muito surreal, assim, sabe? Você imagina? Como é que você imagina que vai estar? Cara, eu acho que a gente, de novo, tem os fundamentos e o futuro a Deus pertence. Tem que nem você... Eu li aqui a sua capa aqui do LinkedIn, né? A gente também não sabe da tecnologia que vai vir. Ela vai ditar muita coisa, né? Vai pautar muito. A gente não sabe. Você deu o exemplo do X, que você ouviu falar há 10 anos e tal. Mas, tipo, o mercado mesmo é mais recente ainda, se parar pra pensar. Então, a gente não... Quando a gente começou a trabalhar, nunca que a gente imaginaria que estaria falando sobre isso aqui. Jamais. Jamais, cara. Quando eu comecei a atuar com design, minha preocupação era como eu lidava com as camadas no Photoshop. Então. Ponto. Como é que eu tinha que fechar um arquivo para gráfica no Corel? Exatamente. Pô, eu trabalhei com flexografia, até comentei com vocês. Cara, eu tinha que saber como é que eu lidava com a retícula para o negócio não estourar na hora da impressão. Essa é a minha preocupação. Não era pensar em produto, pensar em negócios, pensar em estratégia, em como o design vai se posicionar agora, em como as empresas esperam o design. Nada disso fazia parte. Você acha que é mais difícil você fazer o que você está fazendo hoje do que você fazia antes? Eu acho que é mais difícil, mas eu acho que, para mim, me dá uma sensação maior de propósito, assim. Não que não fosse legal fazer a parte gráfica e tudo mais, pô, sou apaixonado. Eu vim pro design gráfico antes por conta de ilustração, então a parte visual sempre me interessou e enfim, para mim faz muita diferença, mas essa parte do design, ele poder ter outras interações
que pode ajudar e pensar em experiência e pensar em desenvolvimento de produto. E aí eu acho que a gente estava falando até de consciência, né? Pô, se a gente está tirando proveito de uma situação da sociedade perante a crises de ansiedade e tudo mais. Cara, olha que louco, né? Onde o design ele pode atingir, assim, onde que a gente pode trazer algo para tirar, às vezes, essas problemáticas, mas também ainda ter um negócio rentável, um negócio que proporcione melhores vidas para as pessoas. Vocês falaram da questão do copo. Então, é tanto... Sabe quando você vai fazer aqueles protótipos que tem multi-interações e parece aquela teia do Homem-Aranha? É a mesma coisa. O design, na sua concepção, para mim, hoje ele está nesse nível. Assim. É muitas coisas que ele interage. Talvez ele não interage diretamente, mas indiretamente é muita coisa. E a pessoa que tá fazendo essa parte aí, que você falou aí, da gráfica aí e tal, o Luan falou, ela tá fazendo design também, né? Tá, lógico que tá. Deixar claro ali. É experiência, né? Aí a gente volta, aí falando de fundamento, a gente volta lá no Norman, lá atrás. Tudo é experiência. Às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim. E a gente tá aqui para tentar melhorar. O design gráfico, quando ele faz uma embalagem que ajude a pessoa a entender as questões nutricionais da embalagem, que a pessoa consiga ser impactada pelo brand, né? Enfim, aquele produto é algo bacana que vai ajudar ela no dia a dia. Tudo isso faz parte da experiência também, né? A melhor coisa do mundo é você abrir uma embalagem, um negócio horrível de abrir. Né? Você fica ansioso, você quer ver o produto logo, o negócio não abre, você pega o maçarico, tenta... Às vezes embalagem de bolacha, cara, que é só... É verdade. Tem umas que eles já, há muito tempo, né? Muitos anos atrás, já colocaram esse negócio de puxar, mas tem uns que é muito mal feito. Você vai puxar, né? Rasga o negocinho, você não puxa, tem que pegar uma faquinha de serra e cortar o pacote de bolacha. Você fala, cara, tipo... Tem que ter outro objeto para usar. Eu gostei muito, tava até pensando em fazer um vídeo. Eu comprei cacau em pó e aí tem é Quaker, eu acho que é esse nome da marca. Da aveia lá? Isso. Aí a embalagem deles de cacau em pó, tipo, eles fizeram de um jeito que você consegue fechar, assim, tipo, você abre a embalagem normal, aí você dobra as laterais dela, ela meio que cria um triângulo, assim, tal, e encaixa e fecha, tipo, dá até pra você levar, assim. É muito louco. Legal. Aí eu olhei assim e falei, caramba, mano, como que os caras... Uma caixinha que seria ruim de armazenar ali e tal, sei lá, ficar voando o cacau em pó, não, eles conseguiram fechar, dar colocar como se fosse um cadeado ali da própria embalagem, só com você dobrando. É muito louco, Muito cara. legal, né? A galera que pensou nisso e chegou nessa solução, sim. Pensando na experiência que as pessoas vão ter com você. E o tanto de estudo que deve ter tido. Exato. Se isso não é experiência do usuário, o que é? Pode crer. Né? Então, eu acho que isso a gente... E é uma coisa que vale em consideração também. Às vezes a gente está dentro de produtos digitais, né? A gente fica pensando muito nisso. Só, cara, experiência do usuário tá em tudo. É que hoje não se faz mais isso, mas antigamente se vendia software em embalagem. Sim, CDs, né? Nos CDs. Então, você tinha até a embalagem. Será que as pessoas pensavam naquilo ou só pensavam no que estava dentro do CD para a pessoa instalar no computador? Isso também faz parte da experiência. Então, é algo... E aí volta, né? É novo pra caramba, cara. E tinha os manuais de como Tinha instalar. manual. Como é que você instala isso aqui? O passo a passo. Eu nunca lia manual, não. Já jogava. Só fazia assim. Colocava lá no computador e... Tudo bem, mas tinha. Não, mas tem. A galera pensava em pessoas que não até um princípio de design, né? Você dá os caminhos aí. Tem gente que vai querer instalar tudo lá e você vai ter que dar as indicações no próprio software, no CD. Tem outras pessoas que vão preferir ler no papel, né? Sim. Hoje você vai comprar, tipo, um televisor... ele tem ali um onboard para você começar a ter a sua primeira experiência com o televisor. Ele mostra, aqui você vai fazer isso, aqui você vai fazer aquilo. Cara, num televisor, antigamente você só ligava. Né? E colocava o bombril na antena. Boa. Alex, obrigado aí pelo papo mais uma vez. De estar Imagina, participando aqui com a gente. Deixa aí suas redes sociais pra galera, né? Tipo, já é figurinha carimbada nossa aqui, mas é sempre um prazer ter você. Boa. Espero que você volte
novamente participar aqui do Semiose. E Boa. quando terminar o livro, manda pra gente que a gente gosta, né? De Com brindes. certeza. Manda aí, eu divulgo, faço tudo É, aí. a gente gosta. Manda cupomzinho de desconto pra galera que acompanha a gente aqui, pra eles adquirirem também com um preço Pode deixar. camarada aí, que a galera Pode gosta deixar. de preço E camarada. aí, quando eu lançar, eu mando cérebros comestíveis. pra Ah, ele também. boa, boa. Tem gostos aí, é o quê? Tem, não, surpresa. É uma surpresa, Agora uma vai ficar surpresa. querendo Fica a saber. curiosidade. Vai Como é ficar que é um curioso. cérebro comestível? Não é aquelas balinhas que... Não, esquece. Não, esquece. É outra parada. Aguarde e confie. Vale a pena. Eu só posso te adiantar que não é nada a ver com zumbi. Ah, eu já tava pensando no bagulho de zumbi. Boa. Bom, Alex Soares, Ribeirão Preto. Vocês podem me encontrar lá. Tem poucos Alex Soares em Ribeirão Preto. No mundo tem bastante. Tem quem joga bola, tem coreógrafo, mas em Ribeirão Preto tem só eu. Por enquanto. Vocês também podem me achar no Instagram, de Alex Soares, também vocês me acham lá. Tem a página do Instagram e eu preciso pegar dicas com vocês dois para eu começar a criar conteúdo com responsabilidade mesmo, assim, de datas mesmo, assim. Porque tá lá, eu divulguei o livro, mas eu tô prometendo que eu tô querendo reviver alguns conteúdos que eu tinha ali, principalmente de pílulas em vídeo, assim, é algo que eu quero fazer relacionado a design, psicologia e neurociência. Então, eu tô querendo reviver esse projeto. Minha desculpa até então era ter cenário, agora eu tenho um cenário. Agora minha desculpa é ter iluminação. Então, eu preciso pegar a dica de fazer iluminação e ter o cronograma para postar. Mas vou fazer. É projeto para o ano que vem. Em breve, né, trago mais novidades sobre o livro aí de economia comportamental com design estratégico. Né? Eu acho que são disciplinas que podem se conversar. E é isso. Quiser bater um papo, estamos lá. E vamos junto. E obrigado mais uma vez. Imagina, tá dando certo, viu, Lola? Ele tá trazendo os livros aqui pra vocês, aí vende, aí ele lança outro, aí vai trazer, vai vender pra caramba. Começar a cobrar comissão. Só nos gatilhos. Só nos gatilhos. E galera, lembra de pegar o link desse episódio e compartilhar aí nas redes sociais, fazer a nossa pirâmide do bem, que você vai estar compartilhando conteúdo de alta qualidade aqui pra galera, né? Às vezes a gente compartilha meme, tanta besteira, compartilha aí essas informações que são informações úteis e que pode ajudar pessoas que estão aí querendo entrar na área ou pessoas que já estão na área, querem discutir um pouco mais sobre esses assuntos que a gente abordou aqui neste episódio. Deixe também o seu like, ative as notificações aqui no YouTube se você está assistindo por aqui e nas plataformas de Spotify, Deezer, qualquer plataforma aí de podcast, também segue a gente e no Spotify deixa 5 estrelas, né? Tem como deixar 5 estrelas porque isso impulsiona para mais pessoas ouvirem e assistirem esses conteúdos que a gente cria por aqui. Aciona o gatilho para as pessoas verem que é a prova social. A prova social, é uma prova social. Né? Quando a gente apresentou no Dex lá, começou uma piada interna, eu e o Dani, né? De tudo virar viés, né? Então é o viés do engajamento. Boa. Pedir pro pessoal se inscrever aí no canal e segue também no Instagram, beleza? Semiose, você encontra lá, Semiose Podcast, Semiose Design. É isso aí, valeu e até o próximo. Valeu. Valeu, pessoal.